Inbound é uma estratégia que muita gente usa, né? Mas ela foi evoluindo ao longo do tempo. E Renan, você trabalha com isso há alguns anos. Como é que foi esse começo e o que mudou para agora, né? Então, Rodrigo, meu primeiro contato com Inbound foi lá em 2013. Eu conheci a Resultados Digitais. Na época chamava Resultados Digitais, né? Hoje chama RD Station. E o que é interessante dessa questão do começo do Inbound, né? Quando começou o Inbound, era muito fácil você conseguir, por exemplo, leads com um e-book, por exemplo. Você criava um e-book, colocava no ar, aquilo gerava lead, aquilo gerava contato, porque era novidade, ninguém estava fazendo aquilo. E aí a coisa foi mudando, e aí foi se popularizando. Em 2013, Resultados Digitais, ela tinha poucos clientes, né? Ela estava começando, e na época, né, a RD Station hoje, ela começou a popularizar essa questão de e-books, do funil, etc e tal. E com a evolução da própria Resultados Digitais, do mercado, né, da RD Station, hoje a RD tem o quê? Mais de 30, acho que são 40 mil clientes e tem vários concorrentes falando disso e tal. Então se popularizou essa estratégia de, por exemplo, eu criar um e-book, fazer um fluxo de automação, e isso se popularizou como o tal do inbound. Mas inbound é muito mais que isso, né? Inbound não é só criar e-book, esse tipo de coisa. É uma coisa que lá atrás funcionava muito, o pessoal achou que era aquilo, mas a coisa mudou, né? E hoje é um pouquinho diferente. Até quando a gente olha para a história do próprio Reportei, né? A gente fez o inbound tradicional, mas a gente já conseguiu criar algumas estratégias que foram mais efetivas e que a gente conseguiu ter mais resultado na hora de geração de leads, né? Na hora de gerar valor para a audiência, né? E só para dar um passo atrás também, porque assim, hoje quando as pessoas falam inbound, elas associam a inbound marketing. Tá? Mas o conceito de inbound, né, quem criou foi a HubSpot, eles criaram esse conceito lá nos anos 2000 e pouco, né, antes da década aí de 2010. Eles criaram esse conceito, começaram a trabalhar essa ideia, isso se popularizou. Só que eles sempre falaram em inbound, não necessariamente inbound marketing. Tá? Qual que é a diferença? Acho que é um ponto importante. Você tem vertentes do inbound. O marketing é uma maneira. Tá? Existe o inbound vendas, ou inbound sales, e existe até o inbound serviço, que é a parte de atendimento. Então, inbound é uma metodologia, uma ideia que ela quer dizer o seguinte, cara, o cliente ele está ali no dia a dia dele e você vai se posicionar para você receber esse cliente, né, de uma maneira que não é você ir até o cliente, que é o tal do outbound, você bater na porta do cliente, ele vai vir até você. Então é uma atração que você faz. Só que isso não é só para marketing, né? E aí a gente começa a falar, por exemplo, de vendas. Então existem estratégias de vendas, que é o tal do inbound sales, que não necessariamente é de ir lá e bater na porta do cliente também. É um outro tipo de vendedor, assim como o atendimento ao cliente também é diferente no inbound. É muito mais aquela ideia de consultivo, aquela ideia de consultor, né? Aquele atendimento que vai querer, olha, eu estou aqui à disposição para você o tempo todo, para facilitar a sua vida. O vendedor, que não é mais o vendedor, ele é o expert, ele é um consultor. Então você que vai nele e fala, nossa, mas como que faz isso? Né? E é uma coisa um pouquinho diferente que veio muito por causa da mudança da questão do usuário ter tanta informação ali na mão dela, que ela já sabe, às vezes mais, você vai comprar um carro, sabe mais que o vendedor. Então, o vendedor tem que mudar a posição dele, né? Eu falo isso porque esse conceito do inbound é a base. E você pensando nisso, falar, não, peraí, inbound não é só marketing, inbound é toda etapa do processo que eu tenho de contato com o cliente até no pós-venda. Como eu posso ser útil para esse cliente? Como eu posso ser uma pessoa que vai estar do lado dele e não aquela pessoa que vai estar lá puxando ele, né? Não, essa visão é sensacional, né? Até porque é uma ideia em que você se coloca como uma pessoa especialista naquele assunto e disponível para a pessoa tirar algum tipo de dúvida, né? Então o cliente vai evoluindo ali no nível de consciência que ele tem do problema e da solução que você oferece e ele vem até você já maduro, provavelmente porque você mesmo ajudou ele e quando você ajuda ele, ele fica, de alguma forma, existe uma reciprocidade, né? De se eu aprendi com você, logo eu valorizo o seu conhecimento, eu respeito o que você sabe, tenho uma gratidão por você ter me ensinado isso,
Ou seja, a chance de se fechar negócio é muito maior, porque a pessoa está mais próxima, né, daquela empresa, daquela marca. Perfeito, perfeito. E esse é o conceito, reciprocidade. É tipo assim, caraca, por que você está me falando isso? Por que você está me dando essa informação? Pô, isso vai ser até ruim para você. Então você está querendo me ajudar de verdade. Então pensa isso, quando você vai criar um conteúdo para inbound ou para trabalhar vendas, você tem que pensar, poxa, o que eu tenho de informação que é tão precioso que às vezes eu deveria até estar vendendo isso, mas eu estou entregando para as pessoas, graça, né? Porque eu quero ajudar de verdade. Então quem não quer ajudar de verdade não consegue fazer inbound de verdade. Quer ver um exemplo de inbound sales, inbound vendas, que existe há muitos anos, desde que o mundo é mundo, existe esse inbound sales e as pessoas não percebem. Eu quando era mais novo, eu vi isso a primeira vez e fiquei assim, gente, eu não estou entendendo. Que é o seguinte, eu fui numa loja e a loja era uma loja de ferragens e eu precisava comprar uma coisa que é uma ferragem X lá. E eu falei com ele, olha, eu precisava da ferragem e tal. Aí ele fala, olha, eu não tenho, tá? Mas ali na esquina o meu concorrente tem, pode falar com o vendedor tal que ele vai te atender. Eu, quando a primeira vez eu passei por isso, falei assim, ué, mas o cara tá me recomendando um concorrente dele e tal. Eu não tava entendendo. Isso é muito comum, você liga para um lugar e pensa, eu preciso de uma pintura, tal. Aí o cara fala, olha, eu pinto desse jeito, mas eu não tô com agenda, eu vou te passar um outro cara aqui que vai te ajudar. Aí você fica assim, gente, o que é isso? Isso é inbound sales. Por quê? Você tá falando, olha, eu não tenho a solução para você aqui, mas o meu objetivo é te ajudar. Então eu vou te passar. Porque se ele fala assim, olha, não tem, infelizmente, muito obrigado, você fala, ok. Agora, se ele te fala, não tenho, e tá aqui uma solução que é do meu concorrente, eu não me importo que eu vou perder essa venda porque eu quero te ajudar. Olha a confiança que você ganhou nessa pessoa. Percepção, não, isso é bem interessante. E nessa linha também, né, recentemente eu estava conversando com um cara que ele tem uma agência e ele, ao mesmo tempo, também é um influenciador, ele também ensina, ele tem um infoproduto que ensina as pessoas a fazerem o que ele faz. Aí eu perguntei pra ele, cara, você gosta mais do seu negócio de agência do que do seu negócio de infoprodução? Por que você continua criando conteúdo? Criando seus próprios concorrentes. Criando seus próprios concorrentes. Por que você faz isso se é a agência que te traz um faturamento e é o que você quer crescer com maior escala? E aí ele falou, porque depois que eu me posicionei como um expert naquilo, comecei a ensinar as pessoas, eu escalei a agência muito mais. Tem cliente meu que comprou o curso, tentou aprender a fazer, tentou aprender a fazer por conta própria, a própria empresa tentou aprender a fazer, né? O CEO da empresa, o dono da empresa, tentou aprender aquilo ali e não conseguiu. Só que já foi exposto a tanto conteúdo e esse cara, como professor, já ajudou tanto e ensinou tanta coisa que esse dono de empresa, ele não vai considerar nenhum outro concorrente daquela agência. Porque, poxa, aquele cara que me ensinou, eu só sei que eu preciso disso nesse nível porque ele me contou. Então eu quero ele. E isso conecta com uma coisa que é importante, tá, gente? Uma dica para você fazer um inbound legal tem a ver com essa ideia que é o seguinte, o seu cliente ele vai perceber quando você investiu naquilo, quando você pôs horas naquilo. Ele fala assim, caraca, eles investiram um tempão. Por exemplo, um e-book. Que e-book bem desenhado, que texto bem pensado, pesquisado. Então, uma pessoa que baixar aquele e-book e você tiver atingido aquela pessoa, ela vai perceber a qualidade do que você está fazendo. Por isso que é importante você colocar horas, colocar tempo no que você vai entregar como esse benefício de inbound. Sim. Um curso é extremamente difícil de fazer, mas você ao mesmo tempo consegue ganhar com ele, então você tem esse lado. Mas você pode criar conteúdos que são inbound e a gente pode falar da nossa estratégia, né? A gente às vezes faz coisas que a gente gasta uma grana para fazer aquilo e dá de graça. E aí as pessoas valorizam. Então a gente tem, por exemplo... A própria estratégia da calculadora de Freela, que talvez tenha sido o nosso primeiro case, né? Exatamente. A gente fez uma pesquisa incrível, gigantesca, para saber quantas pessoas cobravam, o que era a média do mercado, qual que era a diferença baseado no volume de publicações e qual serviço que você estava oferecendo. Exato. Coletou muito dado e entregou de graça. Peguei minha própria experiência de agência e coloquei quanto que eu cobrava para poder fazer a calculadora para os meus concorrentes cobrarem. Exatamente. Então eu estava meio que competindo comigo mesmo, né? Exato. Não, e qual que é o resultado disso? A gente virou referência em precificação para agências de marketing, a gente conseguiu ajudar centenas de milhares de agências e freelancers. Mais de 100 mil pessoas já usaram a calculadora. E aí agora, quando a pessoa pensa,
Quem que me ajudou? Ah, foi o Reportei. Foi a calculadora de freela do Reportei. Exatamente. Né? E aí, nesse sentido, a gente continuou nossa estratégia nessa ideia, né? A gente fez o gerador de contrato, template de relatórios, template de planejamento, enfim, tem diversas ferramentas e até conteúdos. O joguinho. A gente fez um jogo inteiro só para entregar de graça pra galera e a pessoa se conectar com a gente, né? E aí o jogo a gente pega o lead só se a pessoa quiser jogar mais. Então a gente precisou fazer um jogo que era interessante o suficiente para a pessoa se dispor, não, vou botar meu e-mail aqui para trocar por uma vida no jogo, né? Isso eu já vi pessoas falando que às vezes é isso também. Por exemplo, a gente fez um joguinho lá, o Social Media Tamagotchi. Entra lá no site Reportei e você vai ver. É um joguinho para você brincar ali, passar alguns minutinhos. É uma brincadeira. Mas por que a gente fez aquilo? Além de, claro, ser uma coisa que viraliza, pessoal, ó, que legal e tal, a gente gastou tempo programando aquilo, né? Principalmente o Rodrigo, que ficou aí final de semana programando. É engraçado que até o pessoal fala, eles entram em contato, né? Que quando eu quero criar um jogo para minha empresa, querem comprar o software e tal. Vocês me desculpem, gente. Quer um gerador de contrato para vocês? A gente não vende. Gerador de contrato. Deixar bem claro. Gerador de contrato é a mesma coisa. As pessoas entram lá, procuram lá, gerador de contrato eu Reportei, fazem seu contrato lá no gerador que a gente criou, interativo, e baixam. E depois tem gente que fala, não, eu quero comprar esse software para minha empresa. A gente fala, não, é de graça, pode usar. E aí tem algumas coisas assim. Qual que é a ideia, tá, gente? Pensa o seguinte, dá uma olhada na história do seu cliente até comprar com você e depois que ele compra. Faz a jornada desse cliente, né? Mapeia isso. E aí você fala, poxa, antes dele gerar um relatório no Reportei, ele tem que fazer um planejamento. Então eu tenho um planejamento. Antes do planejamento, ele tem que fazer um briefing, eu tenho um modelo de briefing. Antes do briefing, um contrato. Antes do contrato, precificar. A gente vai olhando essa jornada, né? Pós-venda, a mesma coisa. Depois que o cliente, você está atendendo o cliente, a gente tem lá um modelo de como avaliar a satisfação do cliente, NPS e tal. Então a gente está pensando na jornada, nas dores do nosso cliente, criando coisas que vão ajudar eles. Pode ser conteúdo, pode ser vídeo, pode ser ferramenta. Então, por isso que a gente fala que é mais do que um e-book. O e-book vai funcionar? Vai, mas ele tem que ser muito bem colocado para a dor do seu cliente. Não precisa nem ser uma questão visual, tá? O último e-book que eu li porque era um e-book de uma pessoa que falava da área de saúde. Eu estava muito interessado em saber uma questão sobre nutrição. A pessoa pegou um Word, escreveu 10 páginas, salvou como PDF e colocou aquilo como um e-book. E eu li as 10 páginas, eu engajei. O conteúdo que importa, né? O conteúdo que importa. E eu acho que essa sacada, por exemplo, de pegar a jornada de compra do cliente e criar soluções ali, faz muito sentido. No caso do Reportei, a gente tem toda a questão de dar mais produtividade, mais tempo para o profissional de marketing. Então é natural que essas ferramentas e esses conteúdos sejam na ideia de dar mais tempo para a pessoa. Perfeito. Mas vamos supor que você é uma empresa de educação, né? Então você vai querer educar o cliente em cada etapa, né? Ou entender qual que é o processo de aprendizado que aquele cliente vai ter ao longo da jornada dele, né? Então, vamos supor, você ensina Photoshop. Talvez antes do cara descobrir o que ele precisa fazer, os botões que ele vai apertar no Photoshop, ele quer brincar no Canva, né? Ele quer entender sobre cores, ele quer entender sobre, como escolher a ferramenta que ele vai usar. E aí nessa jornada, até chegar no aprendizado que você ensina, você pode ensinar coisas anteriores a ele, né? E uma dica que eu dou assim, tá, mas como criar esse material? Porque tem um problema que você vai criar um material para trazer uma atenção de um lead, né? Aqui a gente tá falando bastante em inbound marketing também, né? Sim. Tem que fazer esse ponto. Mas você está criando um material para trazer pessoas para sua base. E às vezes você cria um material e ninguém baixa, e ninguém está interessado e tal. E assim, quando você cria um material, você tem que ter tráfego para aquele material para as pessoas irem lá e baixar. Então elas têm que ver aquele material em algum lugar. Se você já tem um tráfego natural no seu site, tal, você vai encaixar ele ali no meio e as pessoas vão baixar aquele material. Agora, se você não tem isso, você vai muitas vezes ter que pagar, fazer anúncios ou viralizar, né? Colocar num grupo, espalhar numa comunidade e as pessoas vão começar a falar daquilo e tal. Então, qual que é o ponto? Quando você vai criar esse material, procura pensar coisas que já estão acontecendo no dia a dia, que as pessoas falam com você, dores que elas têm. Perguntas que elas fazem todos os dias para você. Isso vai gerar valor e você vai conseguir facilmente gerar o tal do lead. Então, vou dar um exemplo. A gente estava vendo lá na agência, tinha uma empresa lá que ela cuida de cidadania estrangeira, né? Cidadania italiana, portuguesa e tal.
ela criou um material lá que ela gera lead a menos de R$1 o lead. Então a pessoa clica e baixa o material. Todo mundo que clica está baixando aquele material. Então ela faz anúncio e ela gera muito lead com aquele material. O que é o material? O material é tudo que você tem que saber para poder tirar a tal da cidadania. Por quê? Tá alguém lá procurando cidadania ou você faz um anúncio para aquele público interessado, você mostra um material que, olha, aqui eu vou te explicar todo passo a passo para você tirar a sua cidadania. Então a pessoa vai lá e deixa o e-mail dela, baixa, porque às vezes ela quer consultar. Isso é um exemplo de uma ação que funciona em inbound. Eu acho que nesse exemplo tem uma sacada bem importante aí, que é resolve um problema, né, uma dor muito clara que aquela pessoa teria. Porque tirar a cidadania é uma coisa que é tão burocrática, cheio de detalhes e tal coisa acontece desse jeito, e essa burocracia com esse negócio em outro país, né, que talvez você nem tenha contato. Quando você promete para a pessoa, olha, eu sei que isso é muito difícil, eu já fiz esse trabalho para você, só precisa botar um e-mail aqui. A pessoa, ela quer aquilo ali, ela vai querer resolver essa dor e como você resolveu, né, se você tenta vender o produto para ela depois, fica mais fácil. Eu tinha um amigo que ele ganhava dinheiro, aqueles nômades digitais, mora na Tailândia. Sabe como que ele ganhava dinheiro? Ele tinha um livro que era, ele tinha um e-book, ele vendia um e-book, as pessoas pagavam um e-book, que era um e-book que era assim, como fazer faculdade no Japão. É uma graduação no Japão. Ele tinha feito, então ele pegou, ó, você tem que entrar no site tal, fazer isso e tal. Ele criou todo um manualzinho, já tinha modelo de documentos, tudo aquilo, né? Ele criou e ele vendia aquele e-book, era, sei lá, não era caro, era, sei lá, assim, 15, 30 dólares e tal. Ele vendia isso para o mundo inteiro, ele fez em inglês. Então a pessoa procurava no Google como estudar no Japão, não sei o que, em vários países do mundo, caía no site dele. Como era uma coisa muito interessante, as pessoas pagavam, então o custo que ele tinha era muito mais baixo do que a venda. Então ele colocava dinheiro ali e ele vivia fazendo materiais assim. Ele é das antigas, ele é esse cara nômade, antes de existir Hotmart, antes de existir todas essas coisas, ele já ganhava dinheiro assim. Mas é isso, encontrar uma dor tão forte que as pessoas até poderiam pagar por aquilo, mas você está entregando de graça. Então depois fala pra gente aqui nos comentários qual sacada, qual material você construiu que captou bastante lead, como que você resolveu as dores aí na jornada do seu comprador, e a gente está interessado em conhecer, né? A gente compartilhou alguns nossos aqui, e claro, se você curtiu esse vídeo, aprendeu alguma coisa, deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, se inscreve, que vai ser bem legal trazer mais conteúdo desse para vocês. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.